Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro da Cultura. A primeira palavra, naturalmente, do Grupo Parlamentar do PSD, em face da situação que vive hoje o Grupo Global Media, é de profunda preocupação, de solidariedade com os jornalistas e com todos os trabalhadores do grupo, num grupo que é, pelos títulos que detém, um pilar para a comunicação social numa sociedade livre, que é aquela que todos queremos no nosso país. Por outro lado, não podíamos também deixar de dizer nesta audição de que o PSD, ao longo desta legislatura, várias foram as vezes em que apresentou propostas, medidas, políticas, no sentido de melhorar a sustentabilidade do setor da comunicação social e, aliás, se há medida que, ao longo desta legislatura, avançou no sentido de ser um primeiro apoio, obviamente que um apoio não suficiente, mas um primeiro apoio daquilo que é a nossa visão de que o país deve ter uma bateria de políticas públicas que incentivem o consumo de jornalismo e de imprensa por parte dos cidadãos, foi da autoria do Grupo Parlamentar do PSD no Orçamento de Estado para 2023 e então foi aprovada nesta Casa. Como também dissemos várias vezes ao longo desta legislatura, sentimos sempre que nunca foi a comunicação social uma preocupação por parte deste Governo naquilo que diz respeito à sua sustentabilidade. Nós, naturalmente, que quando em maio de 2022 o Sr. Ministro dizia que o Estado devia ter uma posição tímida e recuada, é também entendimento do PSD que o Estado deve ter um conjunto de políticas públicas que incentivem o consumo de informação, o consumo de imprensa e o consumo de jornalismo por parte dos cidadãos do nosso país, sem que o Estado, com a sua intervenção, mais ou menos direta, possa colocar em causa princípios-chave para nós, como são o da liberdade de imprensa, liberdade de expressão e a separação, naturalmente, entre o poder político e aquelas que são as escolhas editoriais dos órgãos de comunicação social. E, por isso, não foi por falta de vontade do Grupo Parlamentar do PSD, nem de esforço, nem de autoria de propostas, que o país não contou com o nosso esforço para que se melhore um problema que, como dizia também há dias o Presidente da República, é um problema grave de sustentabilidade dos meios de comunicação social. Por outro lado, o PSD não poderia também deixar de, nesta situação, de referir que no que diz respeito à situação da Lusa, há algumas questões que nós temos de ponderar. E eu começava já por uma questão muito concreta, tendo em conta também o comunicado que o Sr. Ministro colocou há umas semanas público, que é quando se refere à disponibilização gratuita da Lusa aos meios da comunicação social como uma medida de apoio à comunicação, gostávamos de saber essa medida, essa intenção, portanto, disponibilizar a Lusa gratuitamente aos diferentes órgãos de comunicação social, quanto é que representa do ponto de vista monetário de apoio à comunicação social. E, em particular, quanto é que representa de apoio aos pequenos órgãos, se o Sr. Ministro tem um valor de quanto é que esta medida poderá ter de impacto positivo na comunicação social e depois também, se quiser, se tiver essa informação, de poder dizer quanto é que representa de apoio aos pequenos órgãos de comunicação social. Por outro lado, como o Sr. Ministro bem sabe, o PSD nunca deu o aval à aquisição da participação da Global Media na Lusa. É verdade que existiram contactos e que o PSD foi sendo informado do processo, mas que nunca deu o PSD, por qualquer um dos seus responsáveis, o aval a uma aquisição por parte do Estado da participação da Global Media na Lusa. Aliás, como também aqui há pouco referiu, até pelas datas que o Sr. Ministro colocou em cima da mesa, o Governo, através do Sr. Ministro da Cultura, informou o PSD que tinham decidido, através de um despacho também aqui já referido, avançar com uma proposta. E esse preceito, este propósito, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se pode aqui tornar público qual é que era o valor da proposta, tendo em conta que nós temos diferentes
valores a circular em público e se pode aqui dizer perante a Casa da Democracia qual é que era o valor da proposta do tal referido despacho. Mas, como também aqui referiu, embora o PSD nunca tenha dado nem aval, nem tenha recuado, aquilo que, como o Sr. Ministro referiu aqui bem, o PSD entendeu que este processo, já nesta fase avançada, com um Primeiro-Ministro demissionário, com um Governo em gestão, que o PSD não considerava oportuno concretizar-se esta aquisição. Nem entende o PSD que o Governo, à última da hora, não só neste dossiê, mas como em todos os demais, procure, ao fim de 8 anos, em fase de gestão, querer colocar para cima do PSD todas as responsabilidades pela sua inação ou por aquela que é uma vontade tardia de fazer em dias ou semanas aquilo que o Governo não quis fazer durante 8 anos, não diria o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, mas os governos socialistas liderados por António Costa. E, nesse sentido, deixava-lhe aqui estas questões. Se esta disponibilização gratuita da Lusa, qual é que será o seu impacto financeiro? Se pode concretizar aqui perante todos qual é que seria o valor proposto pelo Governo para a aquisição da Lusa, até porque, como todos sabemos, uma eventual entrada do Estado no capital da Lusa, assumindo esta posição maioritária, provavelmente terá de representar, se um dia se vier a concretizar essa operação, a tal alteração do modelo de governance. Podemos pensar num modelo de governação inspirado no da RTP, provavelmente um modelo de governação da RTP mais simples para aquela que é a realidade da Lusa, mas implica um conjunto de alterações significativas que também não poderíamos nunca pensar que esta proposta poderia ser feita apenas e só pela situação particular de um grupo em específico de educação social. Mas, nesta primeira intervenção, deixava-lhe aqui estas questões. Muito obrigado.